Dando continuidade ao estudo das emoções, vamos trazer nesse vídeo mais um momento de compreendermos, identificarmos e refletirmos sobre nossas emoções. O convite que trazemos hoje é para um processo emocional bastante conhecido. Ele também tem algum tipo de vínculo com alguns dos anteriores que trouxemos. E, igualmente, tem um forte vínculo com comportamentos absorvidos pela nossa educação infantil. É muito comum que, a partir de alguns desses contextos educacionais, dessas formas de atuação dos pais, acabam desenvolvendo nos filhos essa dificuldade de confiarem em si, de se sentirem em um estado de autonomia, em um estado de segurança. Estamos falando da insegurança. A insegurança traz, como o nome diz, uma dificuldade de se sentir seguro consigo mesmo, de valorizar tudo aquilo que o próprio ser já conquistou, como sendo capaz de encontrar uma capacidade de se adaptar ao meio em que se encontra, buscar formas criativas para enfrentar as dificuldades, que é a flexibilidade, e ter uma condição de suportar as dificuldades que encontrem no meio sem se sentir mal, frustrado, perseguido, ou seja, que possua uma maior resiliência para enfrentar as situações que tenha que enfrentar com segurança. Então, como já começamos na nossa reflexão a entender, isso é muito comum em educações em que possam ter sido por parte dos pais os filhos super protegidos ou, por outro lado, extremamente cobrados, algumas vezes criticados, algumas vezes viveram formas diferentes de abuso de autoridade por parte dos pais, agressões físicas, emocionais ou morais. Ainda fica um pouco pior quando a pessoa passa igualmente também por agressões sexuais, tudo isso podendo participar dessa dificuldade em se sentir seguro de uma forma inconsciente. Então, muitas vezes, essa insegurança não é pela vontade apenas do filho. O pai pode se deparar lá na frente com um adulto jovem ou mesmo um adolescente altamente inseguro. E como é difícil para nós olharmos as nossas dificuldades familiares e do nosso sistema de convívio, nós procuramos ajuda e o jovem ou o adulto jovem, onde começa muito claro se manifestar, mas tem casos que se manifesta na própria infância essa dificuldade, porque nós não estamos falando de um ser que inicia a sua existência apenas com a fecundação. Temos a consciência que a alma, ela é antiga e ela traz um conteúdo pretérito que também pode acabar ativando essas características emocionais. Esse fato pode ocorrer muito precocemente. Tá, no caso, eu sou pai, tenho 2 filhos e muitos que podem estar assistindo o vídeo também possam ser. Então, inclusive, é comum quem tem mais de um filho perceber uma diferença emocional entre os mesmos, por esse conteúdo que eles trazem como peculiar, como inato, que não depende tanto
da nossa atuação. Mas nós podemos identificar as dificuldades dos nossos filhos e atuar sobre elas, e não exacerbá-las, diminuindo, usando termos em que mostre ainda mais, ainda coloquem mais em evidência essa dificuldade como uma fraqueza. Nós podemos, enquanto pais, diferentemente, trabalharmos para que esta dificuldade seja transformada com habilidades que venham progressivamente desenvolver, no caso da insegurança, segurança, autoestima, uma condição de lidar melhor emocionalmente com as provas, com as situações que o mundo vem a trazer para os nossos filhos. Só para os nossos filhos não, para nós também. Nós podemos, sentindo a presença da insegurança como uma dificuldade nossa, trabalharmos para desenvolvermos habilidades em qualquer momento de nossa existência. Nisso a psicoterapia é bastante eficaz. Nisso o autodescobrimento, através de práticas como a meditação, como um olhar mais profundo para si, por vários métodos, favorecerão através também de processos outros em que possam ser incentivado o desenvolvimento desta inteligência emocional, desta segurança de atuação. Tá, como já falamos, o que pode também a insegurança acabar levando as pessoas? A eles serem mais dependentes dos parceiros ou de uma outra pessoa, como se estivesse aguardando os pais tomarem a decisão por eles, e projeta essa condição dos pais num parceiro que ele entenda ser forte o suficiente para cuidar dele, da sua imaturidade, da sua insegurança. Então ele coloca aquilo que ele precisaria desenvolver em si na dependência de uma ação alheia, como o fazia na infância, ou seja, ele ainda fica preso a comportamentos imaturos, e além disso ele pode cair nessa condição de dependência para emoções, processos emocionais que nós já trouxemos aqui nos nossos vídeos, que é o caso do ciúme, por esse forte apego, e que é o caso da inveja, pela dificuldade ao não ter determinados processos emocionais, invejar quem o tenha. E ao invés de aprender a desenvolver em si, ainda fica frustrado, mal, depressivo, ansioso com o mundo em que está inserido e com tudo que vem observando acontecer consigo em seu processo de convivência nesse mundo. Então estamos entendendo aqui que pode acontecer de um filho já nascer com um estado mais seguro? Pode, como já falamos em alguns vídeos, existem características natas, existem filhos que têm desde muito precocemente essa característica de ousar mais, de buscar conhecer melhor o mundo, ele tem uma capacidade maior de encontrar em si a segurança e outros não. Nós precisamos observar e apoiar para que tudo esteja em equilíbrio e que possamos ter filhos que possam ter essas emoções de uma forma equilibrada, de uma forma equânime, que é um termo do budismo bastante interessante que mostra equilíbrio em todos os sentidos. Lembrando do budismo, nós lembramos da experiência de Siddhartha Gautama, o Buda, o primeiro Buda, que ele era um príncipe e que ele abandona essa condição e vai buscar por conta própria uma forma do seu amadurecimento e de que ele pudesse encontrar uma verdadeira iluminação interior, o que ele fez
num momento em que ele encontra a essência divina em si. Também podemos trazer o exemplo de Jesus, aquele que todos nós reconhecemos como mestre, que demonstrou em suas atitudes essa equanimidade emocional, esta segurança que fez com que ele não se amedrontasse de ficar 41 noites e dias sendo tentado no deserto, não o amedrontasse de, mesmo tendo consciência de que sofreria uma perseguição do seu povo, ele soube manter a tranquilidade, ele soube enfrentar um mal que ele tinha consciência que se aproximava e soube amparar os seus discípulos, fortalecê-los e prepará-los para o momento que se aproximava. E mesmo no momento antes e depois de sua prisão, ele demonstrou essa segurança psicológica em todos os momentos em que viveu esse tão doloroso calvário e que ele, em momento nenhum, faltou-lhe segurança. Muito pelo contrário, até no momento da cruz, ele se manteve pedindo ao Pai que pudesse perdoar a todos aqueles que de alguma forma ainda não o compreendiam, não ainda sabiam o que faziam, não tinham uma plena consciência do que estava acontecendo com aquele ato. Ele que já tinha esta consciência e que com sua segurança soube, no ato extremo, se colocar nesta forma segura de lidar com o mesmo. Então, trouxemos 2 exemplos, mas temos inúmeros exemplos dessas fortes personalidades do bem em que nada impediram que eles continuassem o trabalho em torno do equilíbrio alheio a partir de sua própria segurança interior em fazer o bem. Então eu convido agora todos vocês que estão me ouvindo para buscarem uma posição de quietude interior, deixando para fora toda e qualquer preocupação, encontrando um espaço de segurança interna. Vamos começar buscando esse espaço, tendo um contato mais próximo com o nosso corpo. Sinta a sua respiração, o ar que entra, o ar que sai, o ar que entra, o ar que sai, o ar que entra, o ar que sai. Perceba o contato do seu corpo com a superfície em que estiver apoiado. Você pode fechar os seus olhos para facilitar essa introspecção. Perceba o seu corpo em maior profundidade, a temperatura do ar em contato com o seu corpo, possíveis odores no ambiente, a luminosidade, o tom de minha voz, possíveis ruídos. Amplie a sua mente atenta e consciente. Traga agora a sua tela mental, um momento em que percebeu em que, por uma insegurança emocional, você pode ter sido impedido de viver uma experiência que depois tenha se arrependido. Que a insegurança te impediu de aceitar um convite ou de participar de um determinado evento ou situação e que no futuro te gerou por isso um estado de frustração, de tristeza, ou mesmo de inveja daqueles que participaram, ou de ciúme por ter se sentido preterido por uma falha que agora percebe que tenha vindo de sua própria insegurança em enfrentar a situação. Perceba essa condição de insegurança
e os malefícios que a mesma possa trazer no seu próprio corpo, através dessa memória do passado. Isso. Agora convidamos igualmente a todos que nos ouvem ou nos assistem, que tragam uma nova experiência do passado, em que numa condição de segurança, de autoestima, de autocuidado, de autoconsciência, possa ter enfrentado uma situação difícil, uma situação de doença, uma situação de fraqueza, uma situação em que precisou ter muita força e fé para enfrentar essa situação. E que, independente a mesma, tenha se mantido seguro, tenha se mantido em paz, tenha se mantido em harmonia, tenha enfrentado aquela situação com maior resiliência, com maior paz, com maior harmonia. E não tenha se deixado abalar pela mesma, e tenha sentido posteriormente os benefícios de ter enfrentado aquele momento, aquela dificuldade. Pode ter sido uma cirurgia, pode ter sido um momento que você tenha que ter ido fazer um curativo numa unidade de saúde, pode ter sido um momento, como ouvimos há pouco, que tenha que ter entrado numa ambulância, ou tenha tido um familiar que foi acolhido por uma ambulância, ou um familiar que tenha ficado doente, ou a perda de um familiar, e que em nenhuma, mantendo-se na segurança, soube enfrentar, tendo flexibilidade, se adaptando à situação e tendo profunda e destacada resiliência em enfrentar esta situação, esta dificuldade. E todo o bem-estar que isso te trouxe. Entre em contato com esse estado de segurança, com esse estado de força, com esse estado de fé, com esse estado de confiança de que existe um poder maior, um poder divino, uma providência divina que realmente, que necessariamente, que cuida de todos aqueles que estejam sintonizados com os mesmos. Então eu convido a todos para elevar o pensamento nesse momento a Deus e agradecer por todo o cuidado, por toda a segurança que podemos ter para enfrentar momentos difíceis de saúde, momentos difíceis de enfrentar possíveis traumas, possíveis adversidades, e que possamos ter nos mantido seguros. Obrigado, Senhor, obrigado aos amigos da espiritualidade, obrigado a todos esses homens iluminados que trouxeram, através de sua segurança, a palavra divina até nós. Nós só temos que agradecer e pedir que todas essas orientações ampliem a nossa segurança, nossa força e nossa fé ante toda e qualquer adversidade, em especial em momentos de crise social, econômica, ou em momentos de fragilidades em nossa saúde ou daqueles que amamos. Vamos agora todos voltar a perceber o nosso corpo, perceber essa força, essa segurança, essa fé, esse estado de resiliência bem forte e presente em cada um, para enfrentar os desafios que possamos ser convidados a vivenciar nas próximas semanas e meses ou anos em nossa existência. Vamos mexer o corpo, aqueles que estão com os olhos fechados, abrir os olhos, vamos perceber mais fortemente o nosso corpo e manter esse estado de paz, amor, luz e harmonia e, acima de tudo, de segurança.